vossas Bíblias em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Deus abençoe a vida do pastor Gerson, da sua esposa, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem uma palavra para nós essa noite, irmão. Quem nos para escutar a palavra de Deus é o próprio Deus. Às vezes o homem faz planos, mas a Bíblia diz que a resposta, a palavra final, como foi dito aqui, vem do Senhor. O Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a uma árvore, a fim de vê-lo, porque para ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu em toda a pressa, e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele hospedara um homem pecador. Amém? Vamos orar mais um pouquinho em nome de Jesus, para que Deus venha continuar falando conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero unir a minha oração com a oração do pastor, Pai, nessa noite. Senhor, abre a nossa mente, Pai, primeiro porque a guerra está na mente. A primeira libertação tem que vir, Senhor, em nome de Jesus, na nossa mente. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos essa noite. Prepara o nosso coração, Senhor, como uma terra boa, Pai, que através da Tua palavra seja uma semente que possa brotar e dar frutos, Pai. Pai, o Senhor conhece, o Senhor solta, o Senhor esquadrinha o nosso coração. O Senhor sabe a necessidade de estarmos aqui essa noite. Estamos reunidos aqui para a honra e glória do Teu nome. Senhor, então fala conosco, Pai, através da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra liberta, a Tua palavra cura, a Tua palavra é verdade, Senhor. Continua nos abençoando, Pai, nos dando a vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, o texto como nós lemos aqui vai dizer de um homem chamado Zaqueu. Se nós começarmos aqui a ver o Evangelho de Lucas, o médico o qual escreveu o Evangelho, o qual escreveu o livro de Atos, vai nos dizer que Lucas foi um dos investigadores. Lucas escreveu o Evangelho para os gentios. Se você ver o Evangelho de Lucas, vai dizer aqui, vai ver que todos aqueles que não conheciam o Senhor Jesus eram alcançados pelo Evangelho de Lucas. Um homem que era médico, mas ele queria saber mais de Jesus e saber sobre os seus milagres. E o capítulo 19 vai dizer que então, entrando Jesus na cidade, ou atravessando a cidade de Jericó, o texto vai dizer que eis um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Zaqueu, irmãos, era um homem que ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos dos judeus, e por isso era odiado pelos judeus. Mas esse homem, Zaqueu, fica sabendo da notícia que Jesus irá passar por ali. Quando nós entendemos a Bíblia e notamos a cidade de Jericó, sabemos das curas, das maravilhas que o próprio Deus fez na cidade de Jericó através da vida de Josué. Então o texto, quando nós olhamos a cidade de Jericó, nós vamos ver que é uma cidade muito antiga. E Jesus estava passando por ali. E toda vez que Jesus entrava, passava pela cidade de Jericó, nós vamos ver que todos olhavam Jesus por dois milagres. Primeiro milagre de Bartimeu, o qual o homem estava cego e foi curado. E o segundo milagre é o milagre de Zaqueu, o qual se converteu a conhecer Jesus. Então o texto vai dizer que Jesus estava passando pela cidade, e um homem chamado Zaqueu, Zaqueu em hebraico significa o justo, e ele fica sabendo da fama de Jesus, e ele entende que Jesus vai passar por ali, ele fica sabendo da sua fama, e ele procurava ver Jesus. Para nós entendermos o que é libertação, nós temos que ir até Jesus. Não tem como nós termos libertação, seja na mente, na alma. Eu não sei qual é a libertação que você veio buscar aqui essa noite, mas o primeiro, você precisa ver Jesus. E o ver Jesus, quem Ele é e o que Ele faz na sua vida.
vida. Vai dizer então que Zaqueu aqui está ansioso em ver Jesus. Há uma ansiedade aqui, ele quer ver Jesus. Só que o texto vai dizer o quê? Que há uma multidão. Zaqueu não consegue chegar a Jesus por causa do quê? Da multidão. Irmãos, essa mesma multidão que seguiu Jesus pelos milagres de Jesus, seguiu ali na cidade de Jericó com Bartimeu, é a mesma multidão que vai seguir Jesus com Zaqueu. Essa multidão não quer nada com Jesus. Essa multidão só quer os milagres de Jesus, o que Jesus tem para entregar para eles. Nós temos que tomar cuidado nesses últimos dias, porque o ver Jesus não é só de longe. O ver Jesus é ver Jesus e o conhecê-lo. O texto vai dizer que onde Jesus está, a multidão está. João capítulo 6 diz que Jesus está ali atravessando também o mar da Galileia. E aquela multidão também atravessa com Jesus, mas ela não quer conhecer Jesus. Ela está com fome, a Bíblia diz. Que a multidão passa para o outro lado. E a intenção delas é saciar de Jesus. Não o que ele é, mas o que ele tem para dar. E o texto vai dizer então que essa multidão está com Jesus, caminha com Jesus, entra na cidade de Jericó com Jesus. E Zaqueu ali está querendo ver Jesus, mas quando ele olha, há uma multidão que vai parar a sua chegada até Jesus. Essa noite é a primeira lição que nós entendemos. A multidão aqui significa um obstáculo para que Zaqueu não chegue até Jesus, para que ele não conheça Jesus. Só que se nós vamos entender, há dois lados aqui, nós temos que entender aqui, esses dois lados, esses dois estudos que Jesus quer trazer para nós. Primeiro, a multidão estava parando Zaqueu. Havia um obstáculo ali para que Zaqueu não chegasse até Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Eu não sei quais obstáculos têm te parado para que você chegue até Jesus. Eu não sei quais obstáculos têm te parado para que você dobre o seu joelho, feche a porta do teu quarto, para que você ore, jejue e chegue até Jesus. Mas hoje, em nome de Jesus, todo obstáculo aí o próprio Jesus está jogando por terra. Mas isso depende de mim e de você. Primeira coisa que nós aprendemos agora. Segunda coisa que nós entendemos aqui essa noite, que obstáculos que o próprio Deus coloca para nós pararmos de quebrar a cara. O texto vai dizer aqui que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Havia uma multidão ali, a multidão era muita gente. As pessoas, quando seguiam Jesus, eram mais de 5, 10 mil pessoas, só homens e mulheres, sem contar crianças, e elas seguiam Jesus. Ali Zaqueu está querendo chegar até Jesus, mas há uma multidão. Então ali o próprio Deus está colocando um obstáculo na frente de Zaqueu para livrá-lo da morte. Porque o texto vai dizer que ele era um homem de pequena estatura. Então se Zaqueu ali vai na vontade dele, na ansiedade dele de ver Jesus, era perigoso ele ser pisoteado pela multidão. Tem um obstáculo que Deus coloca para mim e para você, para nós entendermos que Ele está no controle e que o milagre que Ele quer fazer na sua vida é maior do que você imagina. Eu vou falar de novo. Talvez você está aqui essa noite, entregou um currículo, talvez você está orando por alguém que está doente, enfermo, mas eu quero dizer uma coisa: Deus está colocando esse obstáculo na vida dessa pessoa, na vida desse homem e dessa mulher, porque o próprio Jesus quer fazer algo maior. Então ali está um obstáculo na frente de Zaqueu. E Zaqueu quer chegar até Jesus, mas o texto vai dizer que ele quer ver Jesus. E como eu disse aqui, irmãos, tem um obstáculo que Deus coloca nas nossas vidas, irmãos. Por quê? Porque às vezes Deus quer nos livrar e nos dar livramento. É por isso que às vezes você faz uma coisa e fala assim: ó, você não é comigo, Jesus. Eu entreguei aquele currículo, a porta não se abriu. Jesus, eu acordei hoje de manhã e fazer aquilo, não aconteceu. É um obstáculo que Deus está te livrando. É um obstáculo que Deus colocou para te dar livramento. Primeiro aqui, Zaqueu queria ver quem? Jesus. E Jesus, o texto vai dizer que não era qualquer um. Então, para ver Jesus, Zaqueu tinha que passar por obstáculos. E diz o texto, então, o próprio Zaqueu olha aquela multidão, vê aquele obstáculo e ele não desiste. Muitas vezes Deus coloca obstáculos na minha e na sua vida. E quando nós olhamos esses obstáculos, nós desistimos. Mas espera aí, quem está conosco é Jesus. Glória a Deus. Então tem obstáculos, irmãos, nós não podemos parar. Não podemos estacionar e falar: não, espera aí. Eu sei que isso é um obstáculo, eu vou parar, porque parece que Jesus não é comigo, Ele é com você. Mas Ele quer te dar estratégia. Segunda coisa que aprendemos
E ao ver aquela multidão, sabem que é um homem de pequena estatura, diz o texto aqui, o versículo 4 vai dizer: então correndo diante, subiu a uma árvore. Deus lhe deu estratégia. Primeira coisa, o obstáculo que você está enfrentando nessa noite, o próprio Jesus está mandando te dizer, Ele vai te dar estratégia. Glória a Deus. Ele vai te dar estratégia. Ah, mas por que Ele vai te dar estratégia? Mas como que o próprio Jesus pode me dar estratégia? Porque você quer ver Jesus. E quando eu estou falando de ver Jesus, o próprio Jesus só vai te dar estratégia quando você quer ver Ele. Quer ver Ele? Buscar a presença de Jesus, orar e jejuar. Aí sim Ele vai te dar estratégia. Porque você está sensível à voz dele. Não tem como você buscar a estratégia em homens e mulheres. O homem pode te trazer conhecimento, mas sabedoria quem te dá é Deus. O texto vai dizer então que ele corre e sobe a uma árvore, porque a intenção dele é ainda ver Jesus. Talvez você está do outro lado aí vendo essa live também. Eu quero dizer uma coisa: quando você coloca no seu coração que quer ver Jesus, o próprio Deus, o próprio Jesus prepara uma estratégia para você. O texto vai dizer então que ele sobe em uma árvore. Estratégia. Quando nós oramos e jejuamos, Deus nos dá estratégia. Agora, quando nós confiamos no homem, nós usamos a árvore de muro. O texto vai dizer que então o próprio Zaqueu sobe uma árvore, porque o próprio Jesus lhe deu estratégia, que aquele obstáculo não ia lhe parar. E porque quem deu estratégia foi Deus. Versículo 5 vai dizer, versículo 4 vai dizer, a parte B, porque por ali havia de passar. Então ele subiu em uma árvore. Quando Deus nos dá estratégia, irmãos, Ele coloca a gente num patamar espiritual que a multidão pode nos enxergar, mas não consegue enxergar a Deus. A multidão está com Jesus, mas não tem Jesus. A multidão está vendo Jesus, mas não conhece. Isso aqui é diferente, ele quer ver Jesus. Então ele sobe uma árvore. E a árvore, para aquele que tem visão, significa uma escada para você chegar até perto do seu objetivo com Jesus. A árvore para Zaqueu foi uma escada. E por que eu disse aqui de um muro? Porque quando nós buscamos nos homens, conhecimento nos homens, quando nós buscamos que o homem vai fazer algo por nós, como foi falado aqui, irmão, nós temos que entender uma coisa. O pastor falou aqui sobre política. Nós temos que entender uma coisa: há homens usados por Deus e há homens de Deus, e nós temos que fazer essa diferença no Evangelho. Há homens que Deus usa e homens que são de Deus. A Bíblia diz no Velho Testamento, ali, um homem chamado Ciro foi usado por Deus para livrar o povo de Israel. Uma mulher, uma meretriz chamada Raabe, foi usada por Deus para livrar os 2 espias. Esses foram homens usados por Deus. Agora, Davi, Moisés eram homens de Deus. Davi era segundo o coração de Deus. Moisés conseguiu subir ao monte e ficar 40 dias com o Senhor, porque era homem de Deus. Então nós temos que entender. E por que eu falo que nós temos que entender aqui? Eu quero abrir um parênteses. Porque eu não posso cobrar de alguém que é usado por Deus a ele ser um homem de Deus. Quando nós não temos sabedoria, irmão, nós estamos desse jeito. Ah, mas o fulano lá não é crente. Ele não tem nada de Jesus. Ele não é crente, mas Deus quer usar ele. E Deus usa. Mas eu não posso cobrar daquela pessoa que Deus está usando para ela ser uma mulher, um homem de Deus. Porque isso tem que partir dele com Deus. A Bíblia fala que Deus capacita os seus escolhidos. Então nós temos que entender uma coisa: que homens de Deus e homens usados por Deus. Voltando aqui no texto, vai dizer então que Zaqueu sobe em cima de uma árvore. E o que eu disse, que quando nós buscamos do homem um escape, quando em vez de nós precisarmos do homem, nós dependemos do homem, a própria árvore aqui se torna um muro. Porque quando se torna um muro, vai dizer que Zaqueu não estava nem na terra, nem no céu. Zaqueu estava neutro ali. E por que eu falo no muro? Porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos nem com o pensamento
pensamento nem no céu nem na terra. Estamos em cima do muro. E é complicado quando estamos em cima do muro, porque não sabemos o que queremos. Porque não estamos estabilizados em lugar nenhum. O texto vai dizer então que o homem de Deus, o próprio Deus, deu uma visão para Zaqueu e subiu na árvore. Versículo 5 vai dizer assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse Zaqueu. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, o texto vai dizer: em momento algum de Gênesis Apocalipse, houve um encontro entre Jesus e Zaqueu. É a primeira vez que Jesus vê aquele homem em cima da árvore. Então, automaticamente, aos olhos humanos, nunca que Jesus ia saber que o nome dele era Zaqueu. Mas Jesus nos conhece. Glória a Deus. A Bíblia fala que desde o ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu. E vai dizer então que Jesus chama Ele pelo nome. Toda vez que nós olhamos a Bíblia, irmãos, nós entendemos que quando Jesus chama alguém pelo nome, Ele está trazendo novidade de vida. Atos capítulo 9 diz que um homem chamado Saulo perseguia a igreja. Então, indo para a cidade de Damasco, a Bíblia diz que o céu se abre e o próprio Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então diz que naquele momento, naquele dia, Deus mudou a vida de Saulo para Paulo e chamou pelo nome. A Bíblia diz em João capítulo 11 que o homem estava na sepultura e Jesus chegou ali depois do quarto dia e diz: Lázaro, sai para fora. Depois daquele dia, a Bíblia diz que o Lázaro ressuscitou e a vida dele nunca mais foi a mesma. Aleluia. O texto vai dizer então que o próprio Jesus chamou Zaqueu pelo nome, irmãos. E por isso que é uma guerra espiritual na nossa mente. Porque Jesus nos chamou pelo nome, nos escolheu. E às vezes uma depressão quer nos pegar. Mas nós temos que entender que quem nos chamou pelo nome é fiel para cumprir a obra que Ele tem. Ele é fiel porque Ele te escolheu. Eu não sei qual é a prova que você está passando, a luta que você está enfrentando, mas Jesus chamou você para novidade de vida. Ele te chamou pelo nome, não foi por apelido. Ele te chamou pelo nome quando te escolheu. Ele sabe a prova e a luta que você está passando, mas Ele te escolheu. O texto vai dizer então que quando Jesus chama pelo nome, é porque Ele tem novidade de vida. Você acha que Deus te escolheu? Você acha que Jesus errou quando te escolheu? O texto vai dizer, a Bíblia vai dizer em Mateus que Jesus chama 12 homens para trazer o reino dele aqui na terra. Escolheu 12 homens, não eram perfeitos, mas foi Jesus que escolheu. E às vezes nós queremos buscar perfeição, tanto em nós ou em outras pessoas. Nós não vamos encontrar nunca, porque a perfeição só está em Cristo Jesus. E o texto vai dizer então que o próprio Jesus chama Zaqueu pelo nome e disse para Zaqueu, versículo 5, parte B, chamou pelo nome e disse: desce depressa. Então o texto vai dizer que agora Jesus chamou Zaqueu pelo nome, sem o conhecer, mas chamou pelo nome, e diz agora para ele: Zaqueu, desce depressa. E nós temos que entender, ali Jesus está falando para Zaqueu: Zaqueu, aonde você está correndo risco de vida. Zaqueu estava em cima de uma árvore, e o próprio Jesus entendeu o risco de vida que ele estava correndo, mas não era o risco de vida natural, era espiritual, porque Zaqueu não conhecia Jesus. E o interessante é saber que Zaqueu não queria conhecer Jesus, ele queria ver Jesus. E quando nós entregamos a vida para Jesus e queremos ver Jesus, Ele nos apresenta e nos traz perto dele para o conhecê-lo. Nós entramos na igreja, aceitamos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, começamos a caminhar com Jesus, nos tornamos servos de Jesus, começamos a caminhar com Ele, a se aprofundar, jejum, oração, busca, nos tornamos amigo de Jesus. E talvez você está aqui essa noite, eu não sei qual a situação que você está, qual o estágio que você está. Eu não sei se você está no estágio de filho, de servo ou de amigo. O que Jesus está dizendo para você, não